Olá, Tamires, tudo bom? Olá, tudo jóia e você? Bem, graças a Deus. Olha, muito legal ter você aqui, viu? Muito obrigada mesmo, porque você aceitou o nosso convite, né? Mesmo Imagina. sem, mesmo sem conhecer a gente, mas você aceitou. Deixa eu te explicar aqui, o nosso portal é um portal de notícias aqui. A gente também tem a editoria de fé, né? Mas a gente tem outras editorias, assim, de saúde, de economia, né? Moda, de tudo, mas a gente tem feito nessa quarentena já desde abril, a gente tem essa proposta de levar uma palavra de esperança, né? De paz, de fé mesmo para as pessoas, aproveitando que a gente tem a editoria de fé, como eu falei, e a subeditoria de música. Então, vários pastores, cantores têm passado aqui por essa live e têm abençoado vidas e eu te agradeço porque você aceitou. Imagina, que agradeço o convite. Nós temos alguns amigos em comum que me indicaram vocês, por isso que eu tô aqui. Ah, que bom, Mas é um obrigada. prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Tamires. Então, a gente tem algumas perguntas, as pessoas também mandaram. Eu sei que a gente não tem muito tempo, não quero tomar muito do seu tempo, mas eu vou começar assim, né? Para inovar, de brincadeira, te perguntando sobre esse período de quarentena, como é que está sendo para você? O que que você tem feito? Está compondo? Como é que está sendo aí para você? Fala pro pessoal. Olha, eu sei que agora é um período muito difícil no mundo todo, né? O mundo está praticamente fechado, todo mundo está trancado dentro da sua casa. Mas, para mim, particularmente, tem sido os melhores dias da minha vida. Ai, que Eu bênção. não posso colocar de outra maneira, né? Tem sido um Amém. período de muito descanso, de muito renovo, de muita alegria. Amém. Então, eu sou grata ao Senhor, né? Como a palavra de Deus diz lá em Números, lá em Abacuque, capítulo 3, ele vai falar sobre ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta para mim, ele coloca todas as situações ao redor da vida dele, ele diz, todavia, porém, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Amém. Deus da minha salvação. Ele diz, porque ele me dá pés como os da corça e me faz andar nos lugares altos. Então, eu creio que mesmo nos momentos de dor no mundo, mesmo nos momentos difíceis, nós temos uma certeza e uma garantia que nós podemos andar nos lugares altos. A nossa vida não está baseada aqui nessa terra, os nossos olhos estão fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, e é nele que nós nos sustentamos. E é por isso que nós temos alegria completa, por causa de Jesus, por causa de quem Ele é, por causa da vida dele fluindo em nós. Então, eu não tenho outra coisa para dizer a respeito desse período, a não ser que é um tempo maravilhoso que o Senhor tem me permitido viver. E sim, tenho composto bastante, o Senhor tem me dado muitas canções. É um presente de Deus isso, né? Mas é uma graça também. Graças a Deus, o Senhor me entregou esse dom e eu componho praticamente todo dia, eu componho. A palavra de Que Deus diz, né? bênção. Isaías 41, 42, Salmo 148, Salmo 100, 138, ele fala a mesma coisa. Todos eles dão a mesma declaração. Cantai ao Senhor um cântico novo, né? Amém. Nós somos movidos no Espírito, nós teremos sempre uma canção nova nos nossos lábios. A Amém. palavra de Deus diz em Hebreus que sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então, eu creio que quando nós temos uma vida diária com o Espírito Santo, nós temos sempre uma nova canção. Ainda que não seja uma canção que todo mundo vai ouvir, tem muitas canções, inclusive, que eu componho, que ninguém nunca vai ouvir, é só para o Senhor mesmo, mas nós sempre temos uma nova canção para Ele, por causa do seu Espírito que é vivo em nós, por causa da sua misericórdia que se renova pela manhã, e por causa dessa novidade de vida que está prometida para todos aqueles que andam e caminham com Jesus. Ai, que bênção que você aí é um exemplo, né? A gente fica muito feliz aqui no plano quando a gente pode dar esse exemplo para as pessoas, que é um tempo de aprendizado, é um tempo que a pessoa pode, né, aprender de Deus e escolher louvar a Deus, apesar de todas as incertezas, mas a gente pode confiar no Senhor. Muito boa a sua resposta, porque é algo que você está realmente vivendo. Obrigada por compartilhar isso aí com o pessoal, que eu tenho certeza que já está abençoando muitas vidas. Uma benção mesmo. Aleluia. Nesse tempo as pessoas precisam assim de referência, né, Tamires? E você é uma referência, graças a Deus por você e outros homens e mulheres de Deus que são referência. Eu Glória a queria te Deus. perguntar, porque você, né, como assim, ministra, né, de louvor e também prega a palavra, se esse período assim que o mundo está enfrentando, né, cada pessoa tem, será que é Deus? Será que não é Deus? Será que é o mundo que está em colapso? Aí outros lembram da Bíblia. Mas esse período, assim, tem te feito pensar em alguma canção específica, sua ou de outra pessoa, assim, que você
não sei, alguma música que você gosta de cantar e um trechinho do pessoal. Porque tem gente que fala, ah, sim. essa música tem me lembrado tão, esse tempo tem me lembrado tanto de uma música, às vezes até do passado, não sei. Exato. Para mim, eu sou muito apaixonada com as músicas antigas. Amo demais a estrutura de composição, a maneira como as pessoas se expressavam ao Senhor. E eu acredito que esse período me lembra muito uma canção muito antiga, talvez aqui o pessoal da minha idade nem vai conhecer, mas ela diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Essa é uma canção muito antiga, mas para mim ela é muito preciosa. Ela nos fala sobre esse descanso no Senhor, né? A palavra diz lá em Salmo capítulo 23, Davi estava dizendo: o Senhor é o meu pastor, ele não me falta. Ele me faz descansar, ele me leva para águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E a gente lê isso e pensa automaticamente: ah, agora eu vou aqui pegar um caldo de cana, deitar na praia, tomar água de coco, coisa assim, e eu vou descansar. Mas a gente não para pensar que talvez Davi está falando de um outro sentido. Ele me faz descansar. Ele me põe para descansar quando eu não quero descansar. Ele me põe para descansar e diz para mim: olha, eu estou trabalhando, você descansa agora. Mesmo quando a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente não pode fazer nada. Então, nesse período, eu creio que o mundo está vivendo, é um período onde nós temos, a única coisa que nós podemos fazer é descansar no Senhor. Toda a nossa habilidade, os nossos muitos dons, as nossas muitas capacidades humanas, elas são insuficientes agora, diante daquilo que o mundo está enfrentando. Mas Deus nunca é pego de surpresa, né? Deus nunca é pego de surpresa. E uma coisa que eu tenho certeza na minha vida é que tem uma coisa só que Deus não faz, né? Tem uma coisa no mundo inteiro que Deus não pode fazer, que é a nossa parte. A nossa parte Deus não pode fazer. E nesse período a nossa parte é descansar e confiar no Senhor. Então, essa parte Deus não vai fazer por nós. Ele está nos dando a possibilidade, o lugar de descanso, mas nós temos que descansar. Essa parte Deus não vai fazer por nós, mas Ele continua trabalhando. A Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não se cansa, Ele nem pisca, né? A Bíblia diz que se alguém edificar uma cidade, vai ser em vão, se o Senhor não guardar aquele lugar. Se alguém cuidar e construir uma casa, vai ser em vão, se o Senhor não proteger aquele lugar. Então, nós fazemos a nossa parte, mas a parte do Senhor é dele e a nossa é nossa. Nós não podemos esperar que agora outras pessoas descansem, coloquem a sua expectativa no Senhor antes de nós fazermos. Nós precisamos viver essa parte que é nossa e deixar com que o Senhor faça a parte dele, né? Ainda que não seja da maneira que a gente quer, ainda que a gente não compreenda como ele está fazendo. Isaías vai dizer, o Senhor fala através de Isaías, né? Vocês não sabem, os meus caminhos são mais elevados que os seus. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Ele fala: olha, até os jovens se cansam, né? E isso é tão precioso, essa maneira de o Senhor mostrar pra gente que Ele nos compreende, né? A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes, em todas as coisas, Ele sofreu todas as coisas, contudo sem pecado. Então Ele diz, até os jovens se cansam, é natural. Você se cansa, você se fatiga, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, encontram um descanso no Senhor. E às vezes a gente pensa só no fato de esperar, mas mais do que esperar, esperar na pessoa certa, esperar no lugar certo, debaixo da sombra do Altíssimo. Então eu creio que esse é um período de descanso e de confiar no Senhor acima de tudo. Amém, glória a Deus. Ai, que bênção. Tamires, a gente está recebendo aqui, inclusive o pessoal que está assistindo pode sim enviar perguntas, a gente já colheu algumas. Às vezes, quando trava a tela, eu não consigo ler, mas eu vou tentar daqui a pouco abrir. Mas teve uma pergunta aqui, vai parecer meio aleatória, mas é porque eu misturei com algumas das que eu já tinha feito. Mas um seguidor nosso perguntou se você, né, que é referência em louvor e adoração e também prega a palavra, se você indica algum livro para esse momento. Não que tenha a ver com epidemia, que eu digo, mas assim, algum livro, né, assim, para que a pessoa tenha mais comunhão com o Senhor, né, tenha paz ou receba
assim, consiga Olha, liberar perdão, porque as pessoas têm pensado muito sobre isso, né? Sobre uhum. nesse distanciamento, sobre liberar perdão, tantos assuntos, então você indica algum aí? Olha, eu leio muito, gosto muito de livros, mas eu acredito que nesse tempo não tem um outro melhor livro para indicar senão a Escritura. Amém, As amém. pessoas acabam fugindo muito das Escrituras, né? É. Mesmo nessa sede de eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero que as pessoas me expliquem sobre Deus, e a gente Uhum. coloca de uma maneira secundária aquilo que o próprio Deus já disse, né? A gente quer que outras pessoas, a gente terceiriza o relacionamento, quer que É. outra pessoa explique o que saiu da palavra de Deus, ao invés de voltar lá e falar, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? É. Uhum. E, e especificamente a porção dos evangelhos na escritura, né? Chega um momento em que os discípulos falam com Jesus, você tocou no assunto do perdão, Uhum. e eu creio que o perdão é uma questão de fé. Amém. Porque Jesus, quando ele vai fazer a oração do Pai Nosso, ele ensina a orar, ele diz, Senhor, Pai, nos perdoa, assim como Uhum. nós perdoamos, né? Ok. Então, precisa de fé para isso. Mas quando um dia os discípulos chegam até Jesus, eles dizem assim, Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar, né? É. Quantas vezes a gente tem que perdoar? Quantas vezes a gente tem que perdoar? Essa É. pergunta, eu imagino que é uma pergunta de alguém que já perdoou muitas vezes, assim, que já está cansado de perdoar, sabe? Perdoar. Assim, já passou do limite, já deu na minha conta aqui, ó. Quantas vezes eu ainda tenho que perdoar, Jesus? Quantas vezes eu ainda tenho que Muitas vezes perdoar, mais. Jesus? E aí Jesus responde, Jesus sempre tão doce, ele diz 70 vezes 7 por dia, né? Tá escrito lá para você fazer só um pedaço, mas eu tô falando, vai além disso tudo. Vai além Amém. disso tudo. Se alguém te pedir a sua capa, dá a túnica também. Se Amém. alguém se bater de um lado do rosto, dá o outro rosto. Se alguém te Amém. obrigar a andar uma milha, caminha outra. Né? Amém. E Jesus fala isso com os discípulos, então a resposta dos discípulos para Jesus sempre me impressionou muito. Eles não disseram para Jesus, então põe mais amor no nosso coração, ou então nos ajuda a tolerar melhor essas pessoas, ou não, eles É. disseram, aumenta a nossa fé. Amém. Aumenta a nossa fé. O perdão é uma questão de fé, né? E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Às vezes a gente passa rápido nesse versículo, né? Aí a gente lê assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como se fosse ouvir É. muitas vezes. Mas não é isso que está escrito. Está escrito, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Eu só consigo compreender, eu só consigo ouvir se eu tiver conhecimento da Escritura e mais do que conhecimento, viver aquilo. Porque a palavra de Deus vai dizer também, não sejamos nós apenas ouvintes, mas sejamos Amém. praticantes também da palavra. Então, a minha dica de livro, mais do que todas as coisas agora, é que nós voltemos para a Escritura. Ainda Amém. mais agora, nesse momento onde as pessoas estão dizendo, nós precisamos de perdão. É. Maravilha, nós precisamos de perdão. Compreendemos, assim como os discípulos compreenderam, nós precisamos viver isso. Como que nós vamos fazer agora? Nós precisamos de uma palavra que sai da boca de Deus. E essa Amém. palavra é viva. A própria Escritura diz, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para dividir alma de espírito, junta de medula. Ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura veio da parte de Deus, não é um pedaço, não é Amém. um outro pedaço. É tudo que está lá foi o Senhor quem disse, veio do Senhor. Glória a Deus. Então, a minha indicação de livro agora, mais do que qualquer outro tempo, é vai Amém. ler a Bíblia, vai ler as Amém. Escrituras, vai meditar na palavra de Deus. E conforme você medita naquilo que Deus já disse a teu respeito, a sua fé, ela vai aumentando, ela vai ficando robusta, e aí Amém. a facilidade do perdão ela vem. Não é que é fácil perdoar, mas a fé em ação é mais simples do que o teu perdão na força do teu braço, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Com certeza está ajudando muito aí o pessoal. Com certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, que maravilha. Todos os ensinamentos aqui até agora. Maravilha. Tamiris, conta pra gente. Você já falou aí que tá compondo e tal. E você esse ano lançou, né? Aquela música Eu Só Quero Uma Coisa. E eu queria que você falasse assim sobre... Porque você também tem publicado, você lançou essa música, mas você também falou que tem compartilhado assim, ministrações, né, recentemente no seu YouTube. E eu queria que você falasse assim, se você vai fazer live, se você já tem feito live, participado de live, sim. A gente Sim, ontem até falou com a pastora Ezenete também, uma bênção. Mas assim, eu sim. queria que você falasse pro pessoal, assim, até do pleno mesmo, porque eles já te conhecem, são super seus fãs, de verdade. Que a gente escreveu sobre você, nossa, foi uma comoção, todo mundo assim. Então, eu queria que você falasse assim, quais são as novidades, se você está preparando alguma coisa,
Você já falou que está compondo. Eu queria que Uhum. você falasse sobre isso. Tem feito live, vai fazer live, mais live, né? Porque eu tenho feito Assim, muito. na verdade, sobre as lives, eu procuro ter um propósito, né? Eu não gosto de Amém. abrir aqui, vou abrir para falar, ou vou abrir. Eu procuro ter um propósito. Eu estou participando de um projeto Amém. do Brasil Sem Cessar, então, às segundas-feiras, eu faço um turno de 1 hora de adoração, às segundas-feiras, às 11 da noite aí do Brasil, e lá no Instagram deles, e tenho participado de algumas lives que algumas pessoas têm me feito esses convites, né? Mas, assim, muito específicos. Eu, na verdade, sou uma pessoa um pouco mais reservada, eu gosto. É Uhum. engraçado, né? Porque às vezes o chamado empurra a gente para umas coisas que a gente não gosta muito. É, Mas, fica meio público. pois é, mas eu tenho algumas novidades sim, estou trabalhando numa próxima canção. Em breve a gente vai ter novidade aí sobre isso. Eu tenho ainda, Uhum. eu tenho 2 livros escritos, né? Estou escrevendo, tenho mais 6 aí no caminho, que já estão. Estou só orando para saber no Senhor qual dos que eu lanço primeiro, mas já estão aí no Ah, forno. E muito uhum. provavelmente, assim, em breve eu vou ter bem em breve mesmo, vou ter alguma novidade sobre esses 2 últimos livros que eu já lancei, os 2 primeiros, na verdade, né? E quero aí abençoar os irmãos nesse período e compartilhar do que a Escritura diz, mas Amém. continuo compondo e em breve vai ter novidade aí de alguma canção. Continuo publicando. Muitas pessoas me pedem muito, assim, compartilhar da palavra, né? Eu não estou contando suas pregações e tal. Então eu estou reunindo as pregações que eu tenho e estou publicando aos Uhum. poucos, assim, no Ai, YouTube. que bem. Mas todo o objetivo é o que a Escritura diz, né? Em Efésios capítulo 4, que nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos dados como um presente para a noiva de Jesus, a fim de que ela seja edificada, a fim de que juntos, todos, cheguemos à medida de Cristo, à estatura do varão perfeito. Então, o objetivo é de edificar a noiva de Jesus, não é produzir conteúdo por produzir conteúdo, simplesmente para que mais uma canção ou mais uma pregação, mas para que o corpo de Cristo seja edificado, pessoas sejam Amém. alcançadas, vidas sejam transformadas. Mas, acima de tudo, a nossa alegria não está nas obras que nós fazemos, né? Como quando a Bíblia diz que quando os discípulos chegaram para Jesus muito empolgados, eles diziam 70, né? Jesus, os demônios se Tá. submeteram e nós curamos enfermos, e isso e aquilo nós fizemos, e Jesus falou, é É. sério? Mas fica mais feliz porque o teu nome está escrito. Fica mais feliz porque você tem acesso ao reino de Deus, porque você faz parte Amém. desse reino, Glória a Deus. desse reino do Filho do amor de Deus. Então, a nossa alegria não está nas coisas que nós fazemos, apesar de ser muito gratificante, ser uma honra poder servir a noiva do Cordeiro. A nossa maior alegria ainda é pertencer a Ele, fazer parte da sua família. A nossa maior alegria ainda é saber que nós somos amados por Deus e que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ai, que linda, maravilha mesmo, com certeza. E que bom ver assim pessoas que são assim referência e que têm esse compromisso mesmo de continuarem, né, assim, o chamado como você, assim, com esse foco em obedecer a Deus e em não produzir conteúdo por produzir. Que Uhum. benção. Por isso que as canções realmente Deus, ele é fiel e ele cumpre aquilo que você se propôs a fazer, né? Que é abençoar vidas. Que lindo. Amém. Glória a Deus. Eu queria saber, Tamires, como você falou, né, dessa canção, eu queria que você falasse para o pessoal, assim, quais são suas referências, né, musicais que você tem e também, assim, como é o processo de compor. Eu procuro, às vezes, nem sempre, mas às vezes eu pergunto, porque o pessoal que é fã, assim, fã no bom sentido, assim, né, acompanha o trabalho de vocês e tal, pega como referência, muitas pessoas também cantam nas igrejas, né? E sempre perguntam assim, pergunta para ela como é para ele ou para ela, no caso você é ela, pergunta como é que surgem as canções, são resultado de devocional, como que surge assim uma canção, né? E eu queria que você falasse isso aí para o pessoal. Legal. Eu tenho algumas poucas referências assim vivas, né? Muitas Aham. referências que eu tenho já partiram para o Senhor, pessoas muito preciosas. A maioria delas no mundo nunca vai ouvir sobre elas, mas elas foram fiéis ao Senhor. Muitas delas nem eram musicistas, mas elas consagraram uma vida ao Senhor. Amém. E eu componho pessoas como, por exemplo, Gregório McNulty, minha avó, por exemplo, que partiu para o Senhor, a minha bisavó Adélia, que foi fiel ao Senhor,
partiu ali com muitos anos de vida. A minha avó Neva, que entregou a vida ao Senhor e desde então ela nunca olhou para trás, sempre permaneceu com Jesus. A minha mãe, pessoas que se ofereceram ao Senhor. Tenho pessoas que eu caminho, que Deus me deu o privilégio de caminhar junto, de aprender junto, de assentar e de ouvir. Pessoas como o pastor Antônio Cirilo, pastor Judson de Oliveira, pastor Osiel Matos, né? Tem uma pastora querida demais no meu coração, que já está na glória também, pastora Maria Rodrigues, uma mulher de oração, de intercessão. Então, pessoas que talvez o mundo não vá conhecer, mas o céu conhece muito bem, né? Glória a Deus. Então, são pessoas que marcaram a minha vida de uma maneira muito preciosa. E eu componho, na verdade, eu componho desde os 7 anos de idade. A primeira canção que eu compus, eu tinha 7 anos de idade. E eu compus da mesma maneira que eu componho até hoje. Eu peguei a minha Bíblia e eu estava meditando na Escritura e eu estava lendo ali: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem temerei? A quem temerei? O Senhor é minha rocha, meu libertador. De quem eu terei medo? Quando os malfeitores vieram me cercaram, eles é quem tropeçam e caem. Então eu estava meditando na Escritura e eu comecei a cantar: o Senhor é o meu caminho, minha força. O Senhor é minha luz, Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me dá força para vencer o inimigo. Ele é amoroso, Ele é carinhoso, Ele é magnífico em suas obras, Ele é bondoso em salvar. Ele faz sonhos impossíveis serem realizados no seu grande poder e a sua grande misericórdia. Então, eu sempre compus assim, mas de uns anos para cá, isso tem sido... Eu acredito que à medida que nós vamos crescendo, o Senhor vai nos dando outras maneiras de fazer, outras habilidades, outras ferramentas. E foi comigo assim. Então, sempre que eu passei alguma situação na minha vida, eu sempre voltava para a Escritura, sempre voltava no clamor do Espírito Santo. E eu sentava, eu sempre tinha algo para dizer, mas um dos objetivos com as minhas canções além de proporcionar um despertar no coração das pessoas que escutem, é que elas também conheçam aquilo que Deus já disse a seu respeito. Eu conheço muitos cristãos que, infelizmente, eles não vão abrir a Bíblia ao longo de meses, né? Mas talvez eles vão ouvir uma canção. E o meu desejo é que, ao ouvirem uma canção que foi feita por mim, ali eles escutem literalmente o que está escrito, o que está na Escritura. E talvez ele não perceba, talvez ele não saiba, mas aquilo vai aumentando a fome e a sede dele pela própria palavra de Deus, né? Então, eu costumo compor sempre na Escritura. Eu procuro que esteja ali pelo menos literal, pelo menos 3 ou 4 versos sejam literais daquilo que está ali. E na Escritura, e junto, óbvio, né, nossos devocionais, aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração, aquilo que Deus trabalha na nossa vida, as nossas falhas, os nossos acertos, as nossas guerras, as nossas vitórias, isso tudo eu costumo colocar nas canções. E eu creio que a palavra de Deus diz que o salmista estava dizendo assim: a minha língua é como a de habilidoso escritor. E o que eu vou compor? Eu vou bendizer o nome do Senhor. Então, em todas as coisas, o objetivo é fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido, né? Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 30, ele vai dizer que o Senhor estava dizendo: aquele que me honra, eu honrarei. Eu vou coroar essa pessoa de honra. Mas não é uma honra no mundo, não é uma honra como a gente conhece, é uma honra... E Jeremias, capítulo 9, o Senhor também fala sobre isso. Se alguém quiser se gloriar, se glorie nisso e me conhecer. Então, eu creio que à medida que nós vamos honrando o Senhor, nós vamos recebendo essa glória, nós vamos recebendo essa honra, que é podermos conhecer o Senhor. Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 13, que, olha, em parte nós conhecemos. Eu era menino, eu só via bagunçado. Agora que eu sou adulta, eu deixei as coisas de menino, mas eu conheço um pedaço só. Mas vai chegar uma hora em que eu vou chegar a uma estatura de varão perfeito, como diz a Escritura, e então eu vou conhecer como eu sou conhecido. Então eu creio que nós vamos vivendo esses níveis com o Senhor e nós vamos desvendando o coração dele. Então, a minha maneira de composição é essa: eu sento, eu tenho sempre uma Bíblia ao meu lado, sempre o que diz a Escritura, sempre aquilo precisa ser real para mim. Enquanto eu não compreendo aquilo que Deus está querendo dizer para mim, não sai uma canção dali. Então, eu preciso de o Espírito Santo, sabe? Como a palavra de Deus diz, o lavar da palavra do Senhor, genuíno. Então, isso precisa acontecer dentro de mim para que depois isso flua. Mas é natural, a partir do momento que isso acontece dentro de nós, é natural que flua para outras pessoas, como Jesus falou com a samaritana, né? Aquele que beber dessa água
do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então não tem como você beber dessa água, dessa fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, que tem tesouros, que a própria palavra de Deus chama de tesouros obscuros, tesouros escondidos, mas que a Bíblia também diz lá em Provérbios que a glória de Deus é esconder as coisas, mas a glória do rei é desvendá-las, né? Então, eu acredito que, eu imagina que Deus vai esconder alguma coisa. Se Deus de fato não quisesse que a gente encontrasse, ele nem escondia, né? Então, é quase como um pai brincando de esconde-esconde com uma criança de 2 anos de idade, né? Ele põe assim, vamos esconder, tá bom? Então, ele se esconde. E a glória daquela criança é quando ela faz, achou! É Eu imagino dessa maneira Deus lidando com a gente. Essa doçura e essa coisa que ele esconde é, na verdade, um pretexto para que nós possamos ir avançando no nosso relacionamento com ele. Mas essa é a glória da nossa vida. É descobrirmos no Senhor. Temos revelada a glória do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, a pessoa de Cristo, ele é a expressão exata da glória de Deus. Ele é revelado para nós através da pessoa do Espírito Santo, que está disponível para nós todos os dias das nossas vidas. Glória a Deus. É lindo ver como que a Bíblia, né, inspira, porque as canções, né, as músicas, né, você trabalha com música, mas as músicas têm esse poder, né, de inspirar, algumas músicas que não são cristãs inspiram tristeza, mas quando vem a palavra de Deus, pessoas como você que se preocupam em transmitir a palavra de Deus, que é poderosa, que não volta vazia, ela transforma, né? Leva a pessoa para Deus, né? Então, quando a gente compartilha, eu mesmo já fiz isso várias vezes com as suas músicas, compartilhava para alguém no WhatsApp, a pessoa já queria, que música é essa? Poxa, Deus falou comigo, eu estava precisando nesse momento. Então, muda. Por quê? Porque vocês têm essa preocupação de, Senhor, me enche para eu poder transbordar, né, do Senhor. Eu acho isso lindo, 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 como que Deus, assim, ele dá a vocês essa capacidade, né, de louvar o nome dele e como que o louvor transforma. Lindo. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como que veio o seu ministério. Você já falou que, né, desde criança conseguiu compor canções, né? Mas, assim, eu queria que você falasse para o pessoal como que você ficou, assim, conhecida. Não no mau sentido de famosa, mas como que foi, assim, o seu ministério? Porque você é referência, né, de louvor, de adoração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu cantava desde pequena, né? Desde criança, assim. Mas a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo foi na música, né? Então, ia ter eu tinha aceitado Jesus, eu aceitei Jesus, confessei a Jesus em fevereiro de 98, numa escola bíblica dominical. Eu tinha meus 4 anos de idade, né? Nossa. E eu estava ali nessa escola bíblica dominical, uma professora da escola bíblica falou sobre o sacrifício de Jesus, aquilo me acertou em cheio, eu queria aquilo para minha vida, descobri o meu herói ali, a razão da minha vida nos lábios daquela mulher que estava falando a respeito de Jesus. E ali eu confessei a Jesus e no final daquele mês ia ter um show de talentos na igreja, né? Era muito comum essa prática em igrejas. Antigamente eu era de uma igreja chamada Igreja Cristã Presbiteriana. E ali ia ter esse show de talentos. E eu resolvi que eu ia cantar. E pedi pra minha mãe, eu quero cantar, quero cantar, quero cantar. E enchi a paciência dela, tadinha. E aí eu cantei uma música chamada Jesus Criança, que a última frase, né, da música diz: eu quero ser também como Jesus. Ela descreve várias características de como foi Jesus, como a maneira que ele se comportou aqui na Terra. E a última frase dessa música era: eu quero ser também como Jesus. E eu me lembro que quando eu estava cantando esse trecho, a música já tinha acabado e eu continuei cantando: eu quero ser também como Jesus. Eu quero ser também como Jesus. E enquanto eu cantava aquilo, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu fui batizada ali no Espírito Santo. Eu comecei a chorar, comecei a orar em línguas e tudo mais. E foi muito lindo o que o Senhor fez. Saí correndo pro colo da minha mãe. Orei horas em línguas, chorei horas, né? Aquela experiência maravilhosa com o Espírito Santo. E para mim, algo começou ali, né? O tempo passou, a minha família acabou me inscrevendo em vários shows de talentos e troféus da época, coisas com festivais de música pelas rádios, etc, né? E então eu participei disso até os meus 10 anos, uns 8 anos mais ou menos, 8, 9 anos de idade, quando nós tivemos que nos mudar e tal, trocamos de igreja, etc. E a partir dali, então,
eu já sabia, né? A maneira como o Senhor, qual que era a ferramenta. Né? O meu chamado não é a música, não é esse o meu chamado. Mas a ferramenta que Deus tinha me dado nas mãos para comunicar a mensagem que Ele tinha colocado no meu coração, para comunicar aquilo que diz a Escritura, para comunicar a verdade do reino de Deus, para pregar o Evangelho, as boas novas de Jesus, era através dessa ferramenta, né? Um período, por um grande período, foi só assim, né? E, enfim, a partir daí, então, uns anos depois, eu já estava num outro ministério e assumia grupo de louvor e liderei louvor ali por 13 anos, mais ou menos. E nesse período, o Senhor continuou me dando canções e tal, muitas delas se tornaram muito conhecidas, inclusive. E o ponto ainda é o mesmo, né? É que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, o Evangelho, as boas novas de Cristo continuem sendo espalhadas, pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam tocadas da presença de Deus, pessoas voltem para o aconchego do colo do Senhor, pessoas se rendam aos pés de Jesus. Como diz a Escritura, aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que ama o Senhor continue amando, aquele que se purifica continue se purificando, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em todas as coisas. Amém. Que bom que você, né, Deus revelou, te batizou com o Espírito Santo, revelou para você o propósito dele para sua vida. E eu queria que você falasse, né, para o pessoal, a gente já está chegando aqui perto do final, não se preocupe, mas eu queria que você falasse sobre a importância, né, de uma vida de louvor e adoração, que eu sei que muitos ministros de louvor falam que é muito mais do que simplesmente ficar cantando, né, é um estilo de vida. É você honrar a Deus em todas as áreas da sua vida. Enfim, eu não posso aqui ficar falando porque eu não tenho propriedade para falar, mas eu queria que você tenha, eu queria que você falasse sobre isso para o pessoal, sobre a importância desse estilo de vida de adorar a Deus, como você também falou no início, né, que sobre escolher louvar a Deus mesmo num tempo como esse, e sobre o resultado que esse estilo de vida traz assim para a vida de uma pessoa. Tá certo. Olha, primeiro que assim, eu percebo que não existe como você caminhar com Jesus, você uma pessoa descobrir que o Deus criador do universo inteirinho, que fez todas as coisas perfeitas, fez todas as coisas segundo a sua vontade, tem pensamentos mais elevados que os nossos. Esse mesmo Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Enviou seu Filho por nós. Enviou seu Filho porque não queria ficar desconectado de nós, mas nos religou a Ele de uma maneira tão maravilhosa, pagou um preço altíssimo para que nós não pagássemos preço nenhum da salvação. E quando você se depara com isso, eu não consigo imaginar alguém que não queira simplesmente começar a agradecer. Falar, Deus, obrigada. Porque eu não merecia, eu estava morto, agora eu estou vivo, eu estava cego, agora eu estou vendo, eu estava ferido, agora eu estou curado, eu estava abandonado, agora eu estou parte de uma família, eu estava esquecido, agora eu sou abraçado. Não tem como você encontrar com a realidade de quem Jesus é e automaticamente não querer dizer, uau, eu não mereço isso tudo. Eu não mereço quem você é, eu não mereço a sua graça, eu não mereço o seu amor. Mas a partir daí, nós precisamos de uma vida de adoração e a gente automaticamente coloca... Pessoas começam a rotular como se a adoração fosse uma vida musical. E a adoração não tem nada a ver com a música, né? A música e a adoração são coisas diferentes. Você pode tocar uma música sem adorar a Deus, né? Mas eu vejo um estilo de vida de adoração, ele é mais do que isso. É a maneira que você trata, se você é casado, a sua esposa, o seu esposo, é a maneira que você cuida dos seus filhos, é a maneira que você tira o lixo de casa, é a maneira que você glorifica a Deus com uma vida que é segundo a sua palavra. Não é segundo a lista de regra dos homens, mas é segundo aquilo que Jesus definiu, uma vida que ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Uma vida de adoração me fala de abandonar aquilo que fere e desagrada o coração de Deus, mas uma vida de adoração também me fala de se aproximar daquilo que Deus ama, sabe? E Deus ama pessoas, Deus ama relacionamento, Deus ama pureza, Deus ama sinceridade, e não tem nada a ver com a música. A Bíblia diz que quando Moisés chega diante da presença de Deus, a Bíblia diz que ele se prostra e adora. A Bíblia não fala que ele tocou uma música, né? Ele se prostra e adora. A Bíblia diz que quando Abraão tem encontro com o Senhor, ele se prostra e adora. A Bíblia diz que quando Jacó estava ali no Val do Jaboque, ele se prostra, levanta suas mãos, ele adora. Então não tem relação se você canta, se você não canta, se você toca, se você não toca. É como seu coração se dobra diante de quem Deus é.
eu sempre, não, eu acredito que não tem uma maneira de você falar de adoração sem voltar em João capítulo 4, né? A Bíblia diz que era necessário que o Senhor Jesus passasse por Samaria. Ali tem 1 milhão de coisas que nós podemos aprender através desse texto, mas uma coisa ele diz, a Bíblia diz que Jesus começa a falar com aquela mulher e fala para ela, vai lá, chama seu marido, vem aqui. E ela fala, eu não tenho marido. E ele diz, você disse bem, porque você já teve 5 maridos, o que você tem não é seu, etc. E ela teve um despertar, ela falou, olha, eu percebo que você é profeta. Ela conheceu apenas um décimo de quem Jesus era, nem isso, né? Ela conheceu ali um cabelinho de quem Jesus era. Automaticamente, logo em seguida, o próximo versículo, ela faz uma pergunta para ele. Tem gente que fala que é para adorar aqui e tem gente que fala que é para adorar lá. Onde que a gente adora? Então, o primeiro insight, assim, o primeiro vislumbre de quem Jesus era, só um vislumbre, automaticamente ela perguntou para Jesus, como é que eu faço para adorar? Aleluia. Então, eu creio que quando você tem um encontro com Deus, automaticamente, se você permite, se você, de fato, compreende de que, uau, eu tô, diante de quem que eu tô, eu vou querer adorá-lo. Então, é à medida que nós conhecemos, é o que a Escritura diz, você conhece, prossegue em conhecer o Senhor, porque tão certo como o sol nasce e ele vem, aquela mulher já sai perguntando, como é que adora? Como é que eu adoro? Aonde eu adoro? E eu creio que esse é o lugar onde muitas vezes nós nos perdemos também. Nós estamos procurando aonde nós vamos adorar e não a quem nós vamos adorar. E ela pergunta para Jesus, nós vamos adorar nesse monte ou nós vamos adorar naquele monte? Jesus fala para ela, nem um lugar nem outro. Não é um lugar, eu não estou falando para você de um espaço físico. Eu não estou falando para você, mulher samaritana. A gente nem sabe o nome daquela mulher, né? Mulher, não estou falando para você que você vai adorar dentro das 4 paredes da igreja ou que você vai adorar dentro das 4 paredes daquela outra igreja. Não é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando para você que você não vai adorar em um lugar, você vai adorar a uma pessoa em qualquer lugar. Ele diz, bem a hora, já chegou. Isso me fala sobre... Isso é lindo, mas isso me fala sobre o caráter de Jesus. Que Jesus, ele traz com ele a hora certa. Ele traz com ele o momento. Ele é o rompimento do tempo, né? A Bíblia diz que quando ele está morto na cruz, o véu do tempo se rasga. E aquilo falava de um tempo, porque a Bíblia diz que de ano em ano o sacerdote podia entrar na presença de Deus. Eles estavam determinando um tempo exato. Você só pode entrar na presença de Deus de ano em ano. E só e só aquele fulano. E quando Jesus rasga isso, ele acaba com essa barreira do tempo, essa barreira do espaço. E ele diz para ela, vem a hora, tanto a hora já vem como já cheguei, estou aqui. Aleluia. A hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores, e ele fala sobre verdadeiros adoradores. Isso me diz também que existem falsos adoradores. Se existem verdadeiros, é porque também existem os falsos, né? E a gente quer se excluir disso, a gente sempre olha para dizer, não, eu sou verdadeiro. Mas sabe quem é que determina que nós somos verdadeiros ou não? É o Espírito da verdade. Porque ele diz... Vem a hora e já chegou em que aqueles que adoram ao Pai, adorarão, o Pai está procurando, né? E adorarão em espírito e em verdade, através do Espírito Santo de Deus e em verdade, através do Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas que habita em nós, estará em nós, porque nós conhecemos a Cristo. Foi isso que Jesus falou com os discípulos, lá em João capítulo 14 até o capítulo 17, quando ele começa a falar do Espírito Santo. Então, eu creio que o caminho de uma vida de adoração fala de um encontro com Jesus, uma descoberta de quem Jesus é, e automaticamente, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos ali, nós podemos. Se você não praticar, você não vive. Mas nós podemos viver uma vida de adoração, de entregar, de render ao Senhor as nossas vontades, de render ao Senhor as nossas vidas, e não só com uma canção tocando, mas também na maneira como nós lidamos com as coisas. Quando nós cuidamos bem da empresa que o Senhor colocou na nossa mão, quando nós cuidamos bem das pessoas que o Senhor colocou na nossa mão, quando nós cuidamos bem das coisas que o Senhor nos deu, nós estamos dizendo para o Senhor, obrigada, o Senhor é bom. Olha, eu estou cuidando bem daquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu estou honrando o seu nome. Eu estou glorificando o Senhor. Eu estou te adorando através disso, né? Então, uma vida de adoração não fala só de uma música que a gente vai tocar dentro da igreja. É muito mais do que isso. Talvez a coisa mais distante de adoração seja tocar uma música na igreja. Porque adoração é mais do que isso. É viver uma vida que glorifique o nome de Deus em todas as áreas da nossa vida. E isso a gente só consegue fazer através do Espírito Santo. Porque Paulo mesmo estava dizendo, né? A gente olha para Paulo. Se Paulo, que era Paulo, falava aquilo, imagina a gente, né? E ele falava, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim.
Maldito, miserável homem que eu sou. Quem me liberar do corpo dessa morte? Eu não quero fazer. Isaías falando, ai de mim, eu vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou um homem de impuros lábios. Então ele vai dizendo isso. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada. Mas graças a Deus, a palavra de Deus diz lá em Filipenses, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênçãos. E que bênção mais preciosa seria essa do que a própria pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, vivendo dentro de nós e nos capacitando de viver uma vida de adoração, de viver uma vida de santidade no Senhor. É isso. Meu Deus. Ai, que maravilha, porque era exatamente isso, sabe? Está chegando aqui, chegaram muitas perguntas aqui no bloquinho, eu não vou fazer todas. O pessoal pediu para você cantar, eu já vou pedir para você, antes de se despedir aqui, cantar. Mas que maravilha, porque tudo que você falou foi com base na palavra, né? E a gente queria justamente que esse momento, a gente quer justamente que a cada entrevista as pessoas ouçam a palavra, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E então, essa editoria de fé assim, é incrível, porque a gente tem essa chance de ouvir o que vocês têm a falar e impulsionar as pessoas a buscar Deus, porque Jesus é a resposta sempre, não só nesse tempo de pandemia, mas nesse período, então, ouvir a palavra, tudo que você falou, tudo que Deus, né, te ensinou e você tem falado, que bênção. Eu queria saber, Tamiri, se você pode, né, antes da gente encerrar, se você pode cantar um trechinho de uma música aí pro pessoal. Eu não vou falar qual, porque eles estão assim, não deixa ela sair, por favor, antes de cantar. Pede pra ela cantar uma música. E assim, eu abri a caixinha das perguntas e todo mundo... Tinha muita pergunta, sabe? Pergunta isso, pergunta aquilo. Mas muita pergunta era assim, pede pra ela cantar uma música, por favor. Então, eu acho que como essa daí estava mais repetida do que as outras, eu vou pedir, então, isso pra você. Amém. Você tinha falado comigo sobre uma canção mais cedo, então acho que nós podemos fazer essa. Ah, tá bom. Tá bom, Tá bom. Aleluia, Senhor Jesus. Nós glorificamos o teu nome. Nós pedimos mais uma vez que o seu Espírito Santo toque as pessoas que estão aqui conosco hoje. Glorifica o teu Filho Jesus através da nossa vida. Senhor, que nós possamos viver o que diz a Escritura, Cristo em nós, a esperança da glória, Senhor. Nós vivemos num mundo caído, mas nós cremos que nós estamos assentados nos lugares altos em Cristo Jesus. As nossas armas não são carnais, as nossas armas não são desse mundo, elas são poderosas em Deus. Fortalece, Senhor, o nosso espírito, fortalece a nossa alma no Senhor, na verdade do Senhor. Dá-nos, Senhor, olhos que continuam fixos no Senhor, um coração dobrado na sua presença, pés que acelerados para correr para a tua vontade, mãos que não se cansam de fazer a sua vontade, de te obedecer, meu Senhor. Nós colocamos os nossos olhos fixos em Ti, autor e consumador da nossa fé. E nós trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor nunca falha, o Senhor nunca perde o controle de nada nessa vida. Todo o controle, toda a soberania está debaixo da sua mão e nós colocamos os nossos olhos e a nossa confiança no Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
assim eu não me sinto só. O Espírito Santo toca corações essa tarde em nome de Jesus. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar o teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas que levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Porque Ele não se esqueceu de ti, não. Não, Ele nunca desistiu de ti. Espera em Deus, confia nele. Espera em Deus, descansa nele. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar
que você diz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, viu, Tamires? Todo mundo aqui falando Amém. como Glória a que Jesus. tem sido tocado pelas canções que Deus te dá, que você também dá a Deus. E eu quero muito te agradecer, porque as pessoas enviaram aqui muitas perguntas, eu não pude fazer todas, peço desculpa ao pessoal, eu já aviso que a live vai ficar gravada. Mas, assim, o foco realmente, eu queria perguntar a você, fazer perguntas mesmo que pudessem ter respostas que fossem abençoar vidas. Então, eu não quis focar, assim, na sua vida pessoal, porque você está nos Estados Unidos. Não, eu queria que você desse justamente essas respostas. E claro que você deu muito além, graças a Deus. Mas Aleluia. as respostas que abençoam vidas. Porque as pessoas, nesse momento, precisam de Deus. A gente não precisa saber de detalhes da vida dos outros. A gente precisa saber da verdade da Nem palavra. agora, nem depois. O ponto é Jesus, Pois é. né? A gente precisa saber da palavra, né? E o que Deus vai fazer na nossa vida. Então, eu te agradeço de verdade, porque Amém. com certeza enriqueceu a nossa página aqui, porque tudo que você falou das boas novas, né? E Amém. essa é a melhor notícia, né? Que o plano de Deus pela nossa vida, o que Ele faz na nossa vida, o que Ele fez aí na vida de cada pessoa que está comentando sobre o que essa e outras músicas fizeram. Então, eu te agradeço de Amém. verdade. Tem um pessoal aqui perguntando por que eu tô com o perfil laranja, gente. Isso. Está acontecendo uma campanha contra o abuso de crianças e adolescentes. É o Maio Laranja, né? Dia 18 de maio é relembrado esse dia a respeito do abuso infantil. Então, nós estamos lutando contra isso, para que isso não aconteça. Tem um Instagram aí chamado Maio Laranja, você pode ver como você pode participar disso e proteger as crianças e adolescentes. Então, é por isso aí, só queria responder essa pergunta. Ótimo, maravilha. Obrigada pelo convite, gente. Deus abençoe. Que vocês continuem espalhando aí o Evangelho das Boas Novas de Jesus e glorificando o nome de Jesus, que esse é o ponto da nossa existência, né? Muito prazer de estar com vocês. Deus abençoe, viu? Obrigada. Boa Noite a você, a todos. Obrigada.